Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Você me acompanha na leitura. Nós chegamos praticamente agora nesse capítulo de Mateus, que em certo sentido, ele provavelmente vai ser o mais marcante em todos os 4 evangelhos. Esse mesmo relato que nós vamos ler hoje, ele aparece lá em Marcos capítulo 12, em Lucas capítulo 11, em que os autores ali escrevem a respeito da religiosidade e a confrontação dessa religiosidade. E o nosso tema da mensagem hoje está relacionado com o que o mundo vive um pouco, esse lado religioso, e algumas igrejas que até carregam um sincretismo religioso, daquela parte de costumes, não de doutrinas, muitas vezes invertendo também as questões da doutrina também. Se nós fizermos uma pesquisa rápida de amigos, de parentes, ou pessoas que nós conhecemos que estão em outro contexto de igreja, nós vamos perceber que a religiosidade ela é tão extrema que isso conduz essas pessoas ao quê? A uma prática de vida falsa. E o nosso tema da mensagem hoje tem tudo a ver com isso. Pessoas que estão cegas, muitas vezes eu gosto de usar esse termo, cegas espiritualmente. E aí nós vamos agora para esse capítulo, em que realmente, praticamente é uma das últimas palavras de Jesus, próprio Jesus, falando aqui a respeito realmente da religiosidade, de escribas e fariseus que viviam uma religiosidade simplesmente. E nós temos que tomar cuidado muito com isso nos dias de hoje. O quanto nós somos tão religiosos a ponto de sermos até comparados a esses escribas e fariseus. E nós vamos ver hoje algumas advertências que Jesus, através do texto, ele vai dar aos seus ouvintes. E quem são os ouvintes de Jesus aqui nesse texto? Nós vamos ler daqui a pouquinho no versículo 1, vai dizer que Jesus se dirige às multidões que estão ouvindo ali e aos seus discípulos. Porque até então, ele está, no momento dos textos anteriores, nós vimos que Jesus estava enfrentando ali diretamente aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, e Jesus sempre mostrando que a vida religiosa, ela sendo extrema, ela pode conduzir a uma vida falsa. E na realidade, assim, essa prática falsa. Então nós temos que estar atento a isso nos dias de hoje. Principalmente nós, cristãos. O quanto a nossa religiosidade é extrema. Ou você conhece, de repente, alguém que a religiosidade é extrema. Você pode dizer para ela, virar para ela e falar assim, olha, eu estive num domingo lá, e o tema da nossa mensagem era que a religiosidade extrema conduz ao quê? A uma vida prática falsa. Aquela ideia de que eu sou, mas não sou. E é isso que nós temos que tomar cuidado. E nós vamos ver no texto de hoje a advertência de Jesus a respeito dessa religiosidade. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do versículo 1 ao versículo 12, para que nós possamos entender a respeito do que Jesus está advertindo aqui aos seus ouvintes. Versículo 1 diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre,
e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vamos orar, agradecer a Deus pela leitura da palavra e clamar ao Senhor que nos conduza pelo Espírito dele ao entendimento daquilo que o Senhor quer tratar com os nossos corações nessa noite. Vamos orar. Senhor, nós já cantamos aqui nessa noite, Senhor, louvores cristocêntricos, Senhor, que apontam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E te agradecemos por isso, Senhor. Nós já ouvimos também aqui nessa noite, ó Deus, o clamor de remissão de pecados, e clamamos a Ti, Senhor, que nos ajude, Senhor, a cada dia a reconhecermos que somos falhos, somos pecadores, e que carecemos, sim, da Tua graça, da Tua sublime graça, como nós já cantamos nessa noite, nesse lugar, ó Pai. E nesse momento, Senhor, após a leitura da Tua santa palavra, nós desejamos, Senhor, no profundo do nosso coração, que trate os nossos corações, ó Pai, de maneira confrontadora, Senhor, mas também confortadora, Senhor, para que possamos crescer, Senhor, a cada dia, no Teu conhecimento, na Tua graça, para que possamos, Senhor, a cada dia entender, Senhor, que não devemos viver de uma religiosidade extrema, Senhor, mas sim de uma verdadeira vida prática, Senhor, através da Tua Sagrada Escritura. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, Senhor, e, Senhor, fala os nossos corações nessa noite, para que possamos, Senhor, colocar em prática. Muito obrigado, Pai, pela leitura da Tua santa palavra. Nos direciona agora, Senhor, através do Teu Espírito Santo, dando luz e entendimento, Senhor, a tudo aquilo que vai ser exposto nesse momento. É assim que nós oramos e te agradecemos, como a Tua igreja prevalecente nessa terra, no nome de Jesus. Amém. O texto é bem claro de entendimento para nós e, como eu citei no início, Jesus confronta explicitamente aqui aos fariseus e escribas por essa religiosidade extrema deles. Jesus, no começo do versículo aqui, Mateus escreve, dizendo, olha, então Jesus fala às multidões e aos discípulos, direcionando essas multidões que estavam crendo nele, e aos discípulos que eram os seus futuros promissores, digamos assim, divulgadores da mensagem do reino. E Jesus, em nenhum momento, ele descarta a possibilidade aqui, como nós até vimos na escola dominical hoje, do que os fariseus e escribas estavam ensinando de acordo com aquilo que ele realmente era, baseado na lei. Em nenhum momento estava sendo descartado. Jesus, no versículo 2, nós vemos que Jesus faz uma referência à questão desses escribas estarem assentados na cadeira de Moisés. Quando nós já vimos aqui, muito tempo atrás, a respeito da exposição do livro de Atos, nós vimos que o apóstolo Paulo, os discípulos chegavam nas sinagogas para anunciar o reino, para falar de Jesus. E aqui nós vemos que Jesus, ele dá essa ênfase, olha, os escribas e fariseus sentam na cadeira de Moisés. Aonde? Em que lugar? Na sinagoga. É como se fosse a cátedra, né? O lugar máximo ali, onde todo mundo desejava ali como mestre, como rabi, estar ali para falar a respeito da lei. E aí Jesus, em nenhum momento, ele descarta os ensinamentos diretamente desses escribas e fariseus. Porque até então eles eram conhecedores da lei. Assim como eu e você, permita usar aqui um outro contexto, mas assim como eu e você, somos conhecedores das Sagradas Escrituras, certo? Nós devemos ser conhecedores das Sagradas Escrituras. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos cair nessa armadilha da religiosidade extrema. E de realmente sermos conduzidos ao quê? A uma falsa vida prática. Se nós não mergulharmos dia após dia nas Sagradas Escrituras, no entendimento dela, nós apenas vamos ser praticamente comparados a esses homens. Eles sim, o lugar dele, como eu e você temos, tem o seu lugar, a sua cadeira
muitas vezes nós sentamos sempre às vezes no mesmo lugar. Temos o nosso cantinho aí. É o nosso lugar aí de cátedra, né? Nosso lugar extremo aí de estar aí sentados. Assim como o pastor, o presbítero, o diácono, o louvor, tem o seu cantinho. Só que nós não podemos entrar nessa armadilha da religiosidade extrema e sermos conduzidos a essa vida falsa de prática, porque não conhecemos a Sagrada Escritura, não nos empenhamos em ler, não nos empenhamos em orar, não nos empenhamos em colocar em prática, não nos empenhamos em permitir que o Espírito Santo de Deus confronte os nossos corações. Se nós não fizermos isso, nós seremos comparados a religiosos apenas, extremos ao máximo, aqueles que se encontram quarta-feira, domingo, segunda e terça e quinta, né, também, que nós temos aqui esse projeto aqui na igreja também. Então seremos apenas religiosos e cairemos nessa armadilha, seremos conduzidos a uma vida cristã que seja de falsa prática. E aí Jesus, ele relata aqui, falando às multidões e aos discípulos, dizendo: fazei e guardai, pois tudo quanto esses homens vos disserem. Jesus não rejeitou isso, mas Jesus dá uma advertência aqui também, dá um alerta, dizendo: olha, porém não os imiteis nas obras que eles fazem, porque eles dizem e não fazem. Acho que um dos piores comportamentos de um religioso, quando eu disser religioso, eu estou relacionando a nós também, porque nós somos religiosos. Nós temos assim esse estereótipo religioso em nós, essa marca em nós, da religião. Se a gente for definir a palavra religião, né, lá no latim, quem gosta de latim aí, quem gosta de ter esse entendimento, religare a quem? A Deus. Então nós temos esse lado religioso conosco, já nascemos com isso. Deus, na soberania dele, já nos promove isso, esse religar com ele. Por isso que todo ser humano, ele é desprovido do quê? Do desejo de adorar algo. E aí que está o problema. Quando ele não tem o direcionamento, quando ele não tem assim a conduta de alguém que o ajude a olhar para o verdadeiro Deus, a olhar para o Salvador, ele vai adorar praticamente a tudo. Ele vai ser um religioso extremo. Diga de passagem, nós temos aí vários exemplos de seitas. Se nós vamos puxar ao longo da história, quantas pessoas a religiosidade já não levou à morte, já não desviou de questões doutrinárias? Quantos? Nós vemos hoje aí, às vezes, debates, até entre amigos nossos, às vezes, que mas será que Jesus existiu mesmo? Será que a Bíblia é suficiente mesmo? Será que não precisamos buscar recurso em outro lugar? Será que eu não tenho que ir no centro de Umbanda? Será que eu não tenho que ir no Espiritismo? Será que eu não tenho que seguir um kardecista? Será que eu não tenho que ser um católico? Então nós temos essa dinâmica de mundo, dessa questão religiosa. Só que Jesus aqui, ele diz o seguinte: olha, não vos imiteis. Não imite a eles, porque eles dizem que fazem e não fazem. E aí Jesus vai dizer o que eles fazem e não fazem para a época, né? Ele diz: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo tiram isso deles. E quando olho esse texto, essa advertência de Jesus aqui, eu lembro e gosto de pensar muitas vezes o seguinte: quantos homens que pensam que conhecem a Bíblia e conduzem o seu rebanho, a sua igreja, tão distante do que a Sagrada Escritura nos ensina, e põem fardos sobre o povo. Era isso que Jesus estava dizendo aqui. Esses homens não fazem o que eles dizem. Eles colocam fardos nos ombros dos outros, mas nos deles
Nem com o dedo eles tiram. Aquele ditado, né? Aquela história, olha, não pode, vou mexer com os homens aqui agora, né? Aqueles que gostam de futebol. Não pode jogar futebol a partir de hoje. Isso é um fardo. Onde que a Bíblia me diz a respeito disso? Agora com as irmãs. A partir de hoje não podem usar mais calça. Isso é um fardo. E a igreja que diz que não pode nem fazer toda a parte higiênica de saúde. Isso é fardo. Há uma liberdade cristã. Uma liberdade cristã com ética bíblica. Por isso que a questão, que a igreja, quando ela perde essa essência bíblica, ela cai no extremo religioso. E o extremo religioso vai causar o quê? Uma falsa vida prática. Sempre, sempre. E esse é o nosso alerta nessa noite também. Assim como Jesus está alertando as multidões dos discípulos, dizendo, olha, eles colocam fardos pesados. E se diante de tudo aquilo que você vive na vida cristã, você percebe que a sua congregação, a sua igreja coloca fardo pesado, pense biblicamente e confronte a liderança. Você tem toda essa liberdade para isso. Porque a partir do momento que a igreja ela perde a essência bíblica, ela cai no extremo religioso. E ela vai conduzindo o rebanho, conduzindo a cada servo ali para uma vida prática totalmente falsa. É o que está apresentando aqui. E aí ele continua, dizendo, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Jesus está dando todas as características, a coisa comportamental desses religiosos, dizendo, olha, eles gostam de serem vistos, eles gostam de se aparecerem, eles gostam que holofotes estejam sobre eles. E digo aqui também assim, nós que somos parte de um corpo, que somos parte de uma igreja, e somos parte realmente de um povo privilegiado, como nós vimos na escola dominical hoje, Deus nos predestinou para recebermos o Espírito dele, para que pudéssemos ter o quê? Um relacionamento com ele, o religarem com ele. Então, se nós temos esse privilégio, nós devemos tirar os holofotes de nós, e sim, olharmos para Cristo somente para Cristo. Era o que esses homens não estavam fazendo, esperavam o Messias, estava a resposta do Messias aqui, e eles mesmo assim, eles gostavam o quê? De serem vistos dos homens, das saudações, em praça. Então eles se sentiam assim, os super religiosos, e isso é um problema muito grave, isso é um problema que nós temos que cuidar, isso é um problema que temos que olhar sempre, o quanto nós puxamos para nós, talvez não seja o contexto nosso, mas é um alerta para nós, é um alerta aqui, puxamos holofotes para nós, não só na vida religiosa, mas na vida secular também, o quanto nós somos humildes, o quanto nós temos realmente a humildade de nos doarmos para ajudar as pessoas. Quanto nós temos a humildade para nos doarmos como servos do Senhor, para anunciar o Evangelho, para realmente exercer a piedade para com os outros. Quanto nós realmente nos doamos. Quanto nós, como igreja, realmente representamos o verdadeiro Cristo nessa terra. Não a fim de realmente, como esses homens aqui, serem vistos pelas pessoas. Ou recebemos as saudações apenas dizendo, olha, ali está um servo do Senhor, que diz que faz, mas não faz. Então, estou fazendo essa analogia, comparando a nós como igreja, porque muitas vezes nós vamos cair nisso, se já não estamos trilhando um momento assim, dessa religiosidade extrema, que vai nos conduzir o quê? A falsa vida prática. E nós temos que nos resguardar disso, e pedir perdão a Deus se nós estamos caminhando dessa forma.
Pedir perdão a Deus se não estamos refletindo a glória dele lá fora, onde estamos, ou até dentro do nosso lar. Nós temos que refletir a respeito disso. E aí, do versículo 8 ao 12, primeiro Jesus fala dos escribas e fariseus, mostrando o mau exemplo que eles são. E agora Jesus vai dar o quê? A orientação, também a advertência, agora aos seus ouvintes. E aí no versículo 8, ele direciona aos seus ouvintes. E aí eu quero que você preste muita atenção, praticamente nesses 5 versículos, a respeito do vós. Jesus direciona a eles dizendo: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus está tratando aqui naquela questão da unidade da fé agora. E naquela questão também da humildade. Porque esses fariseus e escribas, eles adoravam serem chamados de mestres, serem chamados rabi. E Jesus está orientando os seus ouvintes agora, diretamente. O texto não diz assim, aqueles, não, diz vós. Vós, porém, não sereis chamados de mestres. Entendam, vós que é um único mestre só, o Cristo. Mas, e vós todos sois irmãos. A unidade da fé. Ninguém é diferente um do outro. Vós todos sereis chamados irmãos. E Jesus continua: a ninguém sobre a terra chameis de pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. E Jesus faz referência a esses ouvintes, dizendo: olha, ninguém na terra chamais de pai. Há um só Pai também, e aquele que está nos céus. Lembra que Jesus, no ministério dele, pouco tempo, mas ele vai sempre apontar para o reino de Deus e apontar sempre para Deus. Jesus está dizendo aqui, olha, há um só Pai, ninguém a chamais de Pai. Parece que hoje, essa questão da religiosidade extrema, nós vemos seitas, né? Vemos religiões que a pessoa chama outro de pai, né? Então, e nós estamos vendo aqui o alerta, né, de Jesus dizendo: há um só Pai. Se nós olhássemos para Efésios capítulo 2, o livro de Efésios, no contexto inteiro, o apóstolo Paulo vai tratar a igreja de Éfeso, dizendo: olha, há um só Deus, há um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, um só Salvador. E Jesus já está apontando para isso aqui, para os seus ouvintes, dizendo. E assim como nós, como igreja, nós não temos que ter dúvida em relação a isso, jamais, jamais. Que há um só mestre. Quem? Cristo Jesus. Que há um só Pai, Deus que está nos céus. E aí nós vamos ver mais para frente que Jesus vai falar a respeito do Espírito, do Espírito Santo. E hoje nós falamos um pouquinho, rapidamente, da Trindade. Não aparece essa palavra Trindade na Bíblia, mas nós vemos textos que nos dão a entender disso. E nós vemos aqui Jesus falando aos seus agora, aos seus ouvintes, dizendo: vós, porém, tereis um só mestre, Jesus, o Cristo, um só Pai. E aí Jesus complementa com aquela questão que todo servo deve ter, e tratando isso também ao coração dos seus ouvintes, não comparando com esses escribas e fariseus, que viviam na religiosidade extrema, eram conduzidos o quê? A uma vida de prática falsa. Estavam ali orando em pé, orando alto para que todo mundo visse. Falaram assim: olha lá um religioso, olha lá um... E nós podemos cair nessa armadilha. Queremos ser aquilo que não somos muitas vezes. Chegar no nosso trabalho, no nosso local, nossa casa que seja, de repente ser aquilo que nós não somos. Nós devemos
muitas vezes pedir perdão a Deus. Falar, Senhor, me ensina a ser realmente que a Tua palavra me mostra. E não ser um religioso. E muitas vezes um dos perigos também do religioso extremo é ele falar que ele faz algo e ele não faz, como nós já vimos aqui. Ou dele pensar no coração que ele vai fazer e nunca faz. Eu vou a partir de hoje deixar o meu lado pecaminoso, vou ler mais, vou orar mais. E nunca faz isso. Não toma atitude. Nós cristãos vivemos de atitudes. E muitas vezes de decisões. Essas pessoas aqui que estão ouvindo, elas tinham direito sim, elas tinham as decisões a serem tomadas. E Jesus faz uma comparação aqui mostrando como eram aqueles religiosos e como eles deveriam ser agora. Mas Jesus coloca alguns cuidados aqui também. Dizendo, olha, vocês não vão ser chamados de mestre. Entendam que há um único mestre. Vocês aqui na terra não podem chamar outro de pai, porque há um só pai que está nos céus. E aí no versículo agora 11, Jesus vai dar uma lição agora realmente de humildade e serviço. Que é o que muitas vezes falta para nós, como igreja. A humildade e o serviço, o servir. E atente-se nisso. Porque se a gente não entende a questão da humildade, o serviço, o servir, em todo o contexto religioso, nós caímos na religiosidade extrema. E vamos ser conduzidos de novo a uma vida prática falsa. Eu penso que sirvo, eu penso que sou humilde, mas não sou. E aí Jesus vai dizer no versículo 11, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Jesus está tratando isso de maneira assim bem explícita aqui. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Me parece que há aqui um chamado, uma advertência para olhar para a questão da humildade e do serviço. Se você se considera o maior, que você entenda que você será servo. Não como os fariseus e escribas, que eram doutores da lei, tinham entendimento da lei, tinham acesso ao templo, tinham acesso à tribuna do templo. Pensavam que eram maiores e pensavam que eram os maiores mesmo. E não serviam. E não tinham esse entendimento de humildade, se eu sou maior, que eu seja servo dos outros. Isso mostra para nós que a categoria dentro do contexto cristão é de servo, é de servir. Podemos até dizer de servir um ao outro. Podemos até dizer de servir nas obras, seja fora da igreja, dentro da igreja. De antemão também já quero aqui agradecer pelo dia 15, né? Eu precisava daqueles momentos. Quando nós vimos ali um servindo ao outro, seja em palavra, seja em conversa, e também ali no mutirão ali, isso é a igreja. Servir um ao outro. É humildade servir um ao outro. Poderia tomar conta do churrasco lá e falar assim, eu sou o melhor churrasqueiro aqui hoje. Mas o objetivo ali era servir. Assim como cada um serviu também. E aqui está a resposta. Não somos religiosos extremos, conduzidos a uma vida falsa prática. Tem que ser real. Ou somos ou não somos. Ou tomamos a decisão realmente de sermos crentes fiéis, ou tomamos a decisão de sermos crentes infiéis. E vivemos nessa religiosidade extrema. O mundo não quer nem saber se você é extremo, se você não é. Não quer nem saber. É você que tem que mostrar. É você que tem que ir lá e mostrar quem você realmente é, quem realmente você serve. E aí,
nós fechamos com o último versículo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E aí nós vemos Jesus trabalhando praticamente em duas áreas aqui também, né? Aquela questão do orgulho, do egocentrismo, dizendo quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aí essas duas expressões, elas são bem evidentes aqui. E quem a si mesmo. Quem a si mesmo. E a primeiro momento ele diz, se exaltar, será humilhado. E a expressão repete, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Essa é a vida cristã. Esses são alguns pontos que Jesus apresenta aqui para nós. E aí, eu quero destacar aqui pelo menos 3 só. 3 advertências somente. E a primeira está relacionada a essa ideia do fariseu aqui, dizer que faz e não faz. E como eu mencionei, um dos piores comportamentos de um cristão, ou do contexto aqui que nós estamos aprendendo hoje, ouvindo, é dizer que ele é aquilo que ele não é. É dizer que ele faz aquilo que ele não faz. É tentar mostrar aquilo que ele não é. E aí eu estou dizendo só na esfera cristã, na esfera como igreja, no meu comportamento, no seu comportamento lá fora. Aqui na igreja é fácil, porque na igreja nós vestimos uma máscara, né? De que tudo está bem, de que somos os melhores fariseus e escribas que existem. Mas quando olhamos lá dentro do nosso íntimo, fazemos uma autoanálise, provavelmente caímos nessa primeira advertência aqui de Jesus. Dizer que faz e não faz. Dizer que é, mas não é. Como se alguém perguntasse para você, você é crente? Qual é a sua resposta? Sim, sou. De qual igreja? Alguns vão dizer da igreja de Cristo, mas alguns vão dizer logo, da igreja congregacional. Nós temos essa ação rápida assim. Mas, e os nossos comportamentos? Condiz com o que dizer que eu sou e não sou? Temos que pensar a respeito disso. E aí, Jesus alerta aqui, olha, tudo o que eles ensinaram, ok, né? Fazei e guardai, mas não os imiteis. Então essa é a primeira advertência. A segunda advertência, que eu quero trabalhar essa noite no texto, está relacionada com aquela questão do egocentrismo. Está relacionada com aquela questão do holofote. E eu quero falar não somente na igreja, mas quero falar lá fora também. O quanto nós trabalhamos a nossa humildade. O quanto nós realmente entendemos que devemos mostrar ao mundo que nós somos semelhantes a Cristo. Cristo tinha um padrão de humildade? Vamos pensar dessa forma? Sim. E aí, vai dizer aquela questão, olha, eu gosto de ser bajulado, eu gosto que o holofote seja sobre mim. E aí eu vou usar o termo aqui. Jesus está dizendo aqui, olha, vós não sereis chamados de mestres. E muitas vezes nós vamos querer que as pessoas olhem para nós como verdadeiros mestres, como aqueles conhecedores da palavra. Diga de passagem, essa mensagem eu vou deixar lá guardadinha, porque se um dia eu for convidado para ministrar em algum lugar onde tem líderes e ministros, isso serve para nós. Líderes. Quando eu falo líder, eu vou falar líderes do lar também. Jamais seremos chamados mestres, porque o holofote não deve ser sobre nós. Só há um mestre, Jesus Cristo. E temos que ter o reconhecimento, a advertência é essa. Reconhecer que apenas um mestre, o que merece todo o holofote,
toda a luz, Jesus. Esvaziar do nosso eu, do nosso egocentrismo. Então essa é a segunda advertência. Terceira e última advertência é o não servir com humildade e o não renunciar a si mesmo. Nós vemos Jesus aqui no versículo 8, versículo 10, 11, 12, todos os versículos posteriores, ele dizendo: mas o maior entre vós, ele seja servo dos outros. Então a terceira advertência aqui é essa: não servir com humildade e não renunciar a si mesmo. Jesus trabalha e nos dá a ideia desse texto também, dessa questão de servir com humildade. A partir do momento que nós entendemos o que é a vida cristã, o que é o serviço cristão, uma das primeiras questões que tem que vir à nossa mente é o quanto nós realmente estamos dispostos em humildade a servir o outro, a não esperar ser considerado o maior. Um dos maiores erros nosso hoje, vou falar do contexto geral, nessa religiosidade extrema, é queremos ter o holofote, o benefício todo para nós, o reconhecimento todo nosso, de que eu fiz, querer que as pessoas reconheçam, enxerguem em nós, que você fez algo. E na vida cristã, quando você ajuda o próximo e olha com compaixão para o próximo, como Jesus nos ensina, você não fez mais que a sua obrigação, o seu chamado, o seu ministério cristão. Não é como o texto diz aqui, né? Se exaltar. Porque o texto diz que aquele que for exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Mas aquele que for humilhado será exaltado. Então a terceira advertência é essa: o não servir com humildade e o não negar-se a si mesmo. Devemos ter isso em mente todos os dias. Se eu digo que faço e não faço, eu tenho que rever os meus conceitos religiosos. Se eu quero que o holofote seja para mim, para que eu seja chamado, me permita essa analogia aqui, seja chamado de mestre, e não sou, o único mestre, o único guia, Jesus Cristo. E o único que pode ser chamado de Pai, Deus Pai. O nosso orgulho tem que cair realmente do nosso coração, né? Alguns vão dizer a expressão tem que cair por terra, né? Tem. E o último é bem claro, lembrando novamente, Jesus está falando aos seus, aqueles que vão continuar a obra. E o Senhor está falando conosco nessa noite, aqueles que continuam a obra não parou, é monoarado, é sair daquela porta para fora. E vou reforçar de novo aqui o termo igreja, né? Eclesia, chamados para fora, não é só aqui dentro é fácil. Nossa luta é lá fora. A nossa exposição tem que ser lá fora. Não podemos viver a religiosidade extrema. Para sermos conduzidos ao quê? A falsa vida prática. Temos que ser conduzidos a uma religiosidade cristã autêntica. E uma vida prática verdadeira. Se eu digo que faço, faço. Se eu reconheço quem é o mestre, quem é o guia, quem é Deus, reconheço. Se eu sirvo, eu quero servir com humildade e realmente renunciar o meu eu, faço. Quanto nós como igreja entendemos isso? Quanto nós como servos do Senhor entendemos que não devemos viver numa religiosidade extrema? Religiosidade, ela mata. Ela mata. Ela mata espiritualmente.
ela mata emocionalmente. Eles afastam cada vez mais de Deus. E aquela história, eu adoro mais as coisas desse mundo do que eu adoro mais a Deus. Por isso, pensemos a respeito disso. E podemos concluir aqui que Jesus, advertindo aqui os seus ouvintes, mostra de maneira clara qual era o papel deles agora. Primeiro, não serem como os fariseus, não imitar os fariseus. Absorva tudo o que é bom, mas o que vai edificar. Reconheça que você é um servo que deve dar continuidade ao ministério. É isso que Deus trata com os nossos corações nessa noite. E pense, Jesus nos adverte a todo momento, através do Espírito Santo dele. A todo momento. Basta nós pararmos e prestarmos atenção. Ouvir a voz de Deus. O quanto nós, no nosso momento de solitude, temos parado para ouvir a voz de Deus. Um texto desse tem que provocar em nós o real interesse de voltar e ser um servo que nós lá atrás um dia pensamos e que abandonamos. Esse é o meu convite para você nessa noite. Ou como esses fariseus e escribas, a maneira ou a forma como nós vamos crescendo no conhecimento aqui, bíblico que seja, gostamos dos holofotes em nós. Gostamos de ser o centro das atenções. Quanto? E uma última questão e último desafio para nós, que fica para esses dias, por essa semana, é: temos reconhecido que precisamos ser humildes? Renunciar o nosso eu e olhar para o Mestre, olhar para aquele que nos guia, para Jesus, e sermos realmente cada dia mais transformados? Temos servido dessa forma? De que maneira nós temos servido ao Senhor? Como escribas e fariseus? Ou como esses ouvintes agora que receberam essas advertências? De que forma? A decisão é nossa. A escolha é nossa. Então, pense a respeito. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, como os teus servos, a fazermos aquilo, Senhor, que a tua palavra nos ensina. A não vivermos, Senhor, somente desejando, Senhor, o reconhecimento humano. A exercermos uma humildade falsa e não entendermos, Senhor, o que é o negar-se a si mesmo. A tua palavra nos ensina, Senhor, através do próprio Jesus, do nosso Salvador, que aquele que quer segui-lo, que tome a tua cruz, negue a si mesmo e siga-o. Ajuda-nos, Senhor, a entender isso a cada dia. Ajuda-nos a entender, Senhor, nessa noite também, que ao falar aos nossos corações de uma maneira confrontadora, devemos ser a igreja, Senhor, prevalecente, que o Senhor nos ensina através da tua palavra, que promove a divulgação do Evangelho, que mostra a tua glória, que revela a piedade, a compaixão. O Senhor nos ajuda, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós ouvimos através da tua santa palavra nessa noite. Que não sejamos, Senhor, religiosos extremos, Senhor, conduzidos, Senhor, a uma vida prática falsa,
por não mergulharmos, Senhor, nas Suas Sagradas Escrituras, por não entendermos, Senhor, que devemos ser servos. Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo que nós ouvimos nessa noite, nesse lugar. E continua, Senhor, nos ajudando a respeito de tudo que foi exposto aqui nessa noite. É assim que nós oramos e te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus. Amém.